Começando mais um Café com Live, nesta quinta-feira linda. Hoje temos convidada especial. Bom dia! Bom dia, turma! Cafezinho. Enquanto o pessoal entra, eu vou salvar aqui o tema da live. Hoje nós vamos falar sobre a importância do Outubro Rosa, né? Que é extremamente importante. A gente tem que falar desse assunto. É um assunto que todas as mulheres precisam ter consciência para poderem se colocar, né, num lugar melhor, para olharem para si e ajudar sua família, né? Mãe, filha, acho que todas as mulheres têm que ter essa consciência. E para isso, eu convidei uma pessoa que fala como ninguém da mulher, né? Ela é uma grande terapeuta e ela já entrou aqui e eu já vou chamar a querida Ana, tá? Então tô colocando aqui o tema da nossa live é Outubro Rosa e a função da mulher. Por quê? A Ana vai falar pra gente, né? Então eu vou chamar a Ana para entrar aqui com a gente. Nós mulheres temos que nos ajudar, nós temos que nos impulsionar. E os homens que querem entender das mulheres. Bom dia, querida! Bom dia! Deixa eu arrumar aqui. Como você está? Eu estou bem, e você? Ótima! Melhor agora falando com você. Que saudade! Gente, a Ai, Ana muita é minha amiga saudade, colega Ana. de Ribeirão, a gente sempre se encontra lá nos cursos. Esse ano não teve, né, Ana? Esse ano a gente não se Esse ano encontrou, nós não nos encontramos pessoalmente, né? mas em Mas tem compensação, sido um ano assim também de muita produção, não tem? com certeza, a gente perde por um lado e ganha por outro, né? Porque a gente se aprofundou muito no virtual e a vida nos obrigou a isso, né? E eu tenho acompanhado você, vejo seus posts, seu trabalho, né? Sou sua fã, você faz um trabalho lindo, maravilhoso, por isso que eu quis trazer você Ah, aqui. gratidão. Quando eu comecei o Você Café com também, Live, né? Dessa pandemia surgiu um projeto lindo na sua vida e você está de parabéns. Tem sido enriquecedor acompanhar o seu progresso, os seus convidados, o conteúdo que você nos traz e o quanto você casa, né? O sistêmico, o conhecimento sistêmico com as nossas vidas, com as nossas casas, com os nossos lares. Isso é fantástico, você está de parabéns. ah, obrigada, querida. Vindo de você, esse elogio tem muito valor. Fico muito feliz. Mas, assim, esse projeto, né, esse Café com Live, ele realmente surgiu no começo da pandemia, de uma necessidade que eu estava vendo, né? Primeiro dos meus clientes, depois das pessoas ao redor. E a gente começou a ver, né, Ana, quanta gente começou a ficar perdida. E, ao mesmo tempo, tanta gente com tanta coisa boa para falar, né? Para contar a sua história. E eu comecei a convidar pessoas para trazer a sua história de inspiração. Porque às vezes a gente enxerga uma pessoa que está lá em cima, né? Fala, nossa, olha aquele lá é top, né? Mas não sabe a jornada que ele percorreu, não faz ideia, né, das dificuldades que ele passou. Porque eu acho que para todos nós que queremos estar em um patamar, né, de poder ter um trabalho firme para poder levar isso para as pessoas, a gente precisou passar por uma jornada, né? A gente testou, foi, voltou, ficou feliz, ficou triste, deu certo, deu errado. Então, quando eu trago, né, uma pessoa como você aqui também, é uma pessoa que inspira, né? Então, a ideia foi inspirar, para que a gente pudesse, no começo, né, durante a pandemia, ter essas referências, trazer referências. Então, eu sempre gosto de trazer aqui pessoas que têm conexão com aquilo que eu falo, que eu acredito, né? Lógico.
E hoje, né, quando eu pensei assim, meu Deus, Outubro Rosa, eu quero falar de mulher, né? A primeira pessoa que eu pensei foi você, porque eu acho tão bonito como você fala da mulher, da função mulher, né? E eu queria que você se apresentasse, contasse aqui pra gente como que você faz o teu trabalho hoje, qual é a percepção que você está tendo hoje em relação à vida que as mulheres estão levando, as funções que elas estão exercendo, né? E como que você conecta isso com a função do Outubro Rosa, que é um mês de conscientização, né? A gente precisa falar nisso, é muito sério. E eu acho que você tem propriedade para falar disso como ninguém. Então eu vou deixar você falar e eu vou só curtir aqui também. Eu não sei se é a minha internet ou a sua. Deixa eu só olhar aqui rapidinho. Porque, porque a internet do celular também estava junto. Desculpa. Nossa, Cláudia, Ana, assim, nossa, tem várias, várias questões aí, né? Bom, meu nome é Ana Cláudia e eu sou terapeuta sistêmica. E a minha trajetória como terapeuta, ela foi dentro da minha evolução de vida. Porque eu nunca pensei em ser terapeuta. Eu venho da profissão de educadora, e eu passei 20 anos da minha vida sendo professora, né? De ensino tradicional. Até que, diante de toda a história e a trajetória da minha vida, os caminhos me levaram a conhecer a constelação, a conhecer o sistêmico, a conhecer o Dr. Fernando de Freitas, a quem eu tenho uma gratidão imensa, que hoje eu tenho a possibilidade de ser uma das suas facilitadoras do curso Consciência Sistêmica, aqui na região Noroeste Paulista. Sou uma das suas mentoras de análises sistêmicas também, e que isso com muito prazer, com muito orgulho e com muita gratidão também. Porque esse trabalho e esse conhecimento só me trouxe qualidade de vida, né, Ana? A minha vida se transformou a partir daí. E quando eu comecei a me tornar terapeuta sem perceber, alguns amigos meus, né, de antiga data, aí, esses amigos que vêm há mais de 20 anos, conhecendo a nossa trajetória de vida, disseram assim: mas você está no caminho certo, porque você sempre esteve disponível para ouvir quem precisava de você. Só que também por quê? Porque eu tinha uma função muito grande aqui dentro de mim de salvadora, né? Eu não podia ver alguém em dificuldade que eu queria ajudar, eu queria ouvir, eu queria ser prestativa. E quantas mulheres passam aqui pelos meus atendimentos hoje, Ana, com essa mesma função? Elas são extremamente mulheres maravilhas, né? Colocam a capa nas costas e eu vou salvar minha amiga. Nossa, Ana, e isso pode ser um problema sério, né? Isso também tem a ver com a gente vai chegar nesse Outubro Rosa, mas olha como que a Ana já está preparando o terreno, gente. E eu acho exatamente. Lindo, né? Isso que você falou. E quando elas chegam e quando elas vêm aí nessa função, experiência tua, né, de chegar a ser uma terapeuta pela tua experiência de vida. Como eu acho isso rico, Ana, porque você vai as mulheres que vão chegar até você, você já percorreu esse caminho, você sabe do que você está falando, porque você viveu. Então, eu acho maravilhosa também você poder contar, né, falar da trajetória que você teve. A gente admitir que a nossa vida foi que a gente teve diversos problemas e foi através dos nossos problemas que nós conseguimos hoje ajudar as pessoas, né? E eu só tenho gratidão, só gratidão a tudo que eu vivi, a tudo que me fez chegar até aqui, o caminho que eu percorri, que me fez chegar até aqui,
para que hoje eu possa entender com maior facilidade também, além de sentir, né, quando nós nos colocamos a fazer uma constelação para alguém que nos procura, nós sentimos junto com essa pessoa o que é que está acontecendo no sistema dela, né? Mas você ter estado naquele mesmo lugar é um grande diferencial na nossa vida. Então, hoje eu tenho muita gratidão, eu venho de uma dinâmica abusiva, eu tenho essa dinâmica salvadora em mim também, que eu já trabalhei bastante, ainda tenho muito, né? E tenho muito que evoluir ainda para deixar de ser salvadora, mas eu já mudei muito, muito mesmo. Eu já aprendi muito que as questões do outro, ele mesmo quem tem que olhar e ele mesmo tem que dar o passo para sair de onde está. Nós só podemos orientar, nós não podemos salvar ninguém. Só Deus salva, né? É o único, Deus Salvador que vai fazer isso, mas nós, seres humanos, nós terapeutas, nós filhas, nós mães, não conseguimos salvar ninguém. A gente só vai acarretar muitas dificuldades e angústias para o nosso sentir se continuarmos nesse lugar. Então, se uma mãe, né, ela tem essa dinâmica de ser salvadora ao extremo, de ficar se preocupando imensamente com as escolhas, com a vida dos filhos, e ela já não tem mais essa função de mãe de filho pequeno nela, que aí a gente entra na função mãe, né? O que é a função mãe? A função mãe, a função materna é amar aquele ser, né? Aquele ser pequenininho que vem para o colo dela quando nasce, amá-lo incondicionalmente. Esse é o amor divino na nossa vida. É quando nós aprendemos a amar um ser apenas por ele existir. Só porque ele existe. Ele não precisa nos devolver nada, não nos dar nada, porque mesmo assim a gente ama, né? E muitas mães que ficam nessa dinâmica, como você já trabalhou todos os amores, né? Você já trabalhou os níveis todos de amor durante esses dias, né? Você veio hoje porque ontem eu falei do amor materno, né? Então, e eu fiz esses intervalos justamente para colocar essas informações, né? Para que as pessoas possam refletir em relação a essas funções. E quando a gente fala do amor materno, é muito complexo, né, Ana? E eu acredito que o amor materno é como você está falando. O amor materno, ele é o amor que mais pode adoecer uma pessoa se ele não for saudável. Então, ele adoece tanto o filho quanto a mãe, né? E é aí que começa a nossa consciência, a nossa conscientização. Então, se essa mãe, quando ela se torna mãe e traz para si aquele filho, se ela tem alguma questão lá do amor por né, que você já falou aí para as pessoas durante esses dias, e ela tem uma carência muito grande de amor, de atenção dentro dela, um vazio dentro dela, quando ela se torna mãe, ela acha que aquele filho, ela tem na concepção dela que aquele filho vai suprir todas as suas necessidades. E aí, em vez dela só passar essa função saudável de ser uma mãe protetora, uma mãe carinhosa, uma mãe afetuosa, ela já começa a pensar assim, quando meu filho está no meu colo, eu me sinto tão bem, eu me sinto tão preenchida, e aí começam as inversões desses papéis, né? O filho já se torna algo para preencher o vazio, para preencher uma dor. E ali já se iniciam os aprisionamentos, as dificuldades, onde essa mãe vai confundir. Lá, quando esse filho se tornar adulto, ela vai confundir as funções dela novamente.
Porque o filho vai ser adulto, está indo para a vida, para fazer as suas escolhas, para buscar os seus caminhos, a sua vida, né? E esse é o saudável da vida. Ela ainda vai achar que ela é mãe de filho pequeno. E ela vai se preocupar com as escolhas que ele faz, ela vai se preocupar com os amigos que ele tem, muitas vezes ela vai querer palpitar em tudo isso, e com isso ela fica naquela função de mãe de filho pequeno, naquela função salvadora, e as coisas não acontecem da forma que ela gostaria que fossem, só que ela esquece que aquele filho tem 50% dela e 50% do pai, e com a junção dos dois, ele se torna um indivíduo que é também igual, só que diferente do pai e da mãe. E muitas vezes, nós mães não aceitamos essa diferença nos nossos filhos. Não aceitamos que eles sejam diferentes de nós. E eu falo isso de carteirinha aqui para vocês. Eu era uma mãe muito adoecida e eu estou me curando. Eu estou no meu caminho de evolução e de cura. Então, muitas escolhas que os meus filhos fizeram, eu não aceitei. Eu achei que era errado, que não tinha que ser daquela forma. Só que eu não posso obrigar os meus filhos a viver da mesma forma que eu vivi. E eu vivi de uma forma equivocada. Quem sou eu? Quem sou eu para dizer a eles como eles devem viver a vida? Eu fui apenas a genitora. Eu gerei e passei a vida para eles. E dei os meus referenciais a eles até os 5 anos de idade. Que quando foi que eles tiveram a formação do traço de caráter deles. A partir daí, eles vão apenas repetir tudo que eles aprenderam. Eles já internalizaram todas as funções, tudo que eu podia dar a eles e tudo que o pai pôde dar a eles. A partir daí, eles vão só reproduzir o que eles aprenderam ali. Então, tudo que você vai passar, lógico que depois continua, né? Dando direcionamento para esses filhos e foco para que eles evoluam para a vida. Só que muitas vezes o nosso foco e a nossa visão não é a saudável. E nós queremos impor para os nossos filhos uma visão adoecida e voltando-se para o passado. Ô, Ana, eu quis fazer... Qual que é a idade dos seus filhos? Só para a gente situar. O mais velho tem 30 anos, é casado, é farmacêutico, e o caçula, o Heitor, ele é gêmeo com a Jéssica. Só que a Jéssica foi uma gestação gemelar, só que não aconteceu, porque a Jéssica, o óvulo da Jéssica ficou na trompa. E ele não evoluiu. E lá o meu corpo absorveu. Foi um aborto espontâneo que eu tive da irmã gêmea do Heitor, que ele tem 28 anos hoje, né? E no ultrassom, o médico me disse isso. Ele falou assim, olha, era para você ser mãe de 2. Isso nem fez diferença para mim. Eu não conhecia nada de sistêmico, eu não sabia nada sobre isso. E foi só uma informação dada que para mim não mudou nada. Não desceu o óvulo, tudo bem, eu não tinha nem noção de que já era uma vida. A partir do momento que é fecundado já é uma vida, né? Aí com o conhecimento sistêmico e com as constelações, que eu já fiz várias, uma delas eu fiz para olhar a minha relação com os meus filhos, e ali ficou identificado, né? A questão da irmã dele, ele totalmente identificado com a irmã, carregando essa irmã nas costas, né? Porque o gêmeo, ele tem uma ligação muito forte com o irmão. Uhum. E para ele foi muito dolorido ver e sentir ali
a morte da sua irmã. E ele carregou por muito tempo essa irmã com ele e ficando identificado com ela, né? E eu também sofria muito porque eu desejava muito a filha. Só que ele sofria no meu lugar. Olha, é É, incrível, né? É incrível e, quando você toma conhecimento, não é, Ana? Que as coisas vão sim, se transformando também, né? Que você sim, começa a tomar para si essa responsabilidade também e não deixar o seu filho, porque é muito pesado, né? No caso, para uma criança que vai ficar sentindo que está faltando alguma coisa, ou um adolescente que de repente precisa caminhar e tem alguma coisa que está aprendendo, né? É muito gratificante quando a mãe, né? Quando no caso você consegue ter toda essa clareza para poder ajudar teu filho, né? Deve ter sido muito sim, libertador para ele. sim, porque aí ele tinha o quê? Ele tinha uma dinâmica abortiva com ele. Hum, Ele é uma pessoa inteligentíssima, e aí ele teve dificuldades nas escolhas, né? Então, assim, ele começou uma faculdade, aí no meio da faculdade ele percebeu que não era aquilo que ele queria, aí ele parou, foi fazer cursinho novamente para fazer outro curso, então ele se formou tardiamente, né, para ir para o mercado de trabalho, e tá tudo certo. O importante é que hoje ele faz o que ele gosta, o que dá muito prazer a ele. E ainda bem que ele teve a coragem de olhar para isso, né? Mas isso também é um processo que de se abortar, né? Eu preciso me abortar, eu preciso fazer com que as coisas não deem certo para mim no momento certo, para que eu fique honrando a minha irmã que não nasceu, a minha irmã que não teve direito à vida, né? E eu também venho de uma dinâmica abortiva e isso tudo vai levando, vai se repetindo, né? Porque antes de mim, a minha mãe teve 2 abortos e eu carregava essa identificação também com os abortos da minha mãe. Então, são coisas que você vai visualizando e aí vem e aí já vem a raiz da minha dinâmica de salvadora, né? Porque eu, desde o útero, já queria salvar as dores da minha mãe, tirar da minha mãe as dores que ela tinha. Então, aí já identifica a raiz da minha dinâmica de salvadora. Então, Ana Cláudia, teria uma propensão muito grande, aproveitando aqui o gancho do Outubro Rosa, teria uma propensão enorme de ter um câncer, de produzir em mim mesma um câncer. Por quê? Porque eu não conseguia dizer não para as pessoas, eu não conseguia fazer as minhas próprias escolhas, eu estava sempre fazendo para agradar o outro, porque, não, né? Se o outro quer fazer isso, eu preciso agradar, eu preciso fazer a vontade do outro. E enquanto você está fazendo isso, além de você se colocar numa dinâmica abusiva, de se permitir ser abusada pelos outros, porque se abusa da sua bondade, se abusa da sua boa vontade, o abuso não é apenas sexual, há vários tipos de abuso, e nós, quando temos a dinâmica do abuso em nós vamos sendo abusados na nossa vida sem que percebamos. Então, coisas vão sendo tiradas de nós em dinâmicas abusivas, oportunidades vão sendo nos tiradas em dinâmicas abusivas e nós não falamos nada. Nós não temos a energia de falarmos assim, opa, para aí que as coisas não são bem assim. De colocar um limite no outro e um limite como adultos. Por quê? Porque estamos com uma dor infantil muito forte dentro de nós, que nós não temos como colocar limite nos outros. E aí nós vamos adoecendo. Aí vão surgindo vários sintomas. E os sintomas vão se acumulando.
E até que você seja capaz de olhar para você mesmo. Então, eu venho de fibromialgia fortíssima, de nódulos na fascite plantar muito fortes, a chegar ao ponto de me levantar de manhã e não conseguir colocar os pés no chão completamente de tanta dor que eu sentia. Eu precisava ir até o banheiro com os pés assim, ó, quando você pisa de ladinho no chão, eu ia assim, pisando de ladinho, porque eu não aguentava colocar os pés inteiramente no chão para caminhar. Doía demais a fascite plantar. A dor é insuportável, só que o sintoma é suportável ainda. Porque você toma um remédio, você faz uma massagem e você vai melhorando. Só que a dor da alma não passa. A dor da alma, ela continua ali. Enquanto você não olha para a raiz dessa dor, os sintomas não lhe deixam. Os sintomas não vão embora. E nós, mulheres, temos assim, um dom, vamos dizer assim, é o dom de nos sacrificarmos pela família, pelo marido, pelos filhos, pelas nossas irmãs, pelos nossos irmãos. Nós queremos tomar para nós as dificuldades de todos eles e vai assim, eu ajudo, eu aguento. E nesse eu ajudo, eu aguento, olha o tamanho que eu me tornei. Eu pesava, mesmo depois de ter 2 filhos, eu não passava dos 56 quilos. Eu tinha 2 filhos com 6, 7 anos de idade e parecia uma mocinha. Eu entrava na loja e já falava assim, é o 42, é o 42 para tudo. E entrava e cabia como uma luva, era perfeito. Tinha corpo de Miss. Só que, quando a gente vai trazendo para nós dificuldades que não são nossas, dores das outras pessoas que não são nossas, ficamos tentando ser a Mulher Maravilha que salva todo mundo, que acode todo mundo. Porque se a gente não fizer isso, a gente se sente culpada. E essa dor nos corrói por dentro, é uma dor imensa. E a gente pega e fala assim, eu tenho que ir lá. Eu tenho que ajudar. Eu tenho que fazer alguma coisa. E com isso você vai o quê? Ganhando peso, porque se você tiver um corpo esguio, frágil, você não aguenta a carga que você está carregando. Que coisa, né, Ana? Que coisa incrível! Eu vou aproveitar esse gancho aí, vou te fazer a pergunta que a Jéssica colocou aqui, ó. Ela colocou, pode fazer. Ana, para a medicina, o câncer não é genético, mas podemos dizer que sistemicamente sim? O câncer, a célula do câncer, a célula cancerígena, o que ela faz? Ela não se alimenta de todas as outras células saudáveis que você tem no seu corpo, no seu organismo? E assim ele vai crescendo? Na nossa família, nós temos vários membros que são cancerígenos. Basta olhar. Então, tem sempre um membro da sua família que se coloca como doente para ter benefícios. E assim ele manipula todo o sistema, todo mundo faz as vontades dele. Muitas vezes ele não trabalha. E as outras pessoas ficam sustentando e cuidando, porque coitadinho, não pode trabalhar. Então eu trabalho por ele, eu ganho a mais e passo uma parte para ele para ajudar a cuidar dele. Esse é um câncer. Uma mãe, por exemplo, uma mãe que tem uma psicopatia muito alta, ela vai ser uma mãe muito manipuladora.
Se ela é uma mãe muito manipuladora, que ela quer todos os filhos próximos a ela e olhando para ela, porque ela tem uma dor muito grande internamente nela, um vazio muito grande, então ela precisa desses filhos por perto, ela vai ser sempre uma vítima, uma coitadinha, e ela vai sempre assim. E o filho chega para você no atendimento dizendo assim: a minha mãe, ela poderia ser uma santa. Ela teria que estar lá no altar como uma santa, porque a minha mãe não tinha voz para nada. Mas era aquela mãe, né? Era aquela mãe que tinha uma raiva muito grande dentro dela. Só que quando ela ia conversar com o filho, ai, filho querido, então o seu pai, ó, você tem que ter paciência com o seu pai, tá? Porque o seu pai tem aquele jeito difícil, ele é nervoso, mas ele é uma pessoa muito boa, tá? E a sua mãe aqui, ó, sabe por que que eu fico? Deixa que eu aguento, viu, filho? Deixa que eu passo por todas, eu converso com o seu pai, tá? O que que você quiser falar para ele, você fala para mim, que eu vou lá e falo para ele com jeitinho, porque eu tenho que ter jeitinho com o seu pai, e eu sei qual que é o jeitinho que tem com ele. Porque eu sei, e se ele explodir, ele explode em mim, ele não explode em você não, tá? O que que ela faz com isso, Cláudia, ou Ana? Ela manipula o filho, mostrando para o filho que ela é uma mãe super mãe, só que com isso ela faz o quê? Ela faz o quê? Ó, ela tá aqui e o pai tá aqui. O que que ela faz? Ó, ela conversa com o filho e depois ela vai lá e fala com o pai. O que que ela faz aqui? Ela está manipulando os dois, controlando a situação, né? E afastando o filho do pai. Isso! O pai desse filho. Ela impede que o filho tenha acesso ao pai. Quando o filho é impedido de ter acesso ao pai, falta pernas para esse filho aqui para a vida. Aí ele fica com excesso de função materna e falta de função paterna, né? E assim, quando o filho se torna adulto, quando age desse jeito, quando o filho se torna adulto, aí ele está com um monte de dificuldades. E aí ele tem muita dificuldade de dizer não para todo mundo que está à sua volta. Porque lá na infância, essa é uma das questões que eu estou dando um exemplo aqui, mas ó, acontecem várias dinâmicas lá que causam isso. Só para chegar à explicação de como começa a raiz cancerígena numa família, tá? Com isso, ela afasta. Minha mãe é muito boa, minha mãe é uma pessoa maravilhosa, e sendo uma pessoa maravilhosa, eu nunca vou poder dizer não para minha mãe. E aí começam as dificuldades desse filho. E aí começa, se ele se colocar nessa submissão toda, meu pai era doente, não podia ficar nervoso. Olha lá, ele teve um jogo de manipulação muito grande da mãe com ele, né, Rodrigo? É isso mesmo. Então, com isso ele aprende assim: eu não posso dizer não para minha mãe. Então ele se torna um filho adulto e ele vai se desdobrar para fazer as vontades da mãe dele. E aí com isso essa mãe tem uma pessoa devotada a ela para o resto da vida. Aí acontece a inversão dos papéis, né? Em vez dos pais darem para os filhos e os filhos irem para a vida, os filhos se viram para o futuro, ficam voltados para os pais, principalmente para a mãe nessa situação aqui, e fica devolvendo todo o amor e a energia dele, a força de ir para o futuro, fica devolvendo para essa mãe. Aí ele naturalmente vai ter dificuldades no relacionamento familiar com a família atual, com a esposa, com a namorada. Vai ter dificuldades em ser pai, em ser mãe. Por quê? Porque metade da energia dele está voltando lá para o passado, para a mãe. Por quê? Porque tem uma dívida enorme. Quando eu era pequeno, a minha mãe me protegia do meu pai e eu devo isso a ela. A minha mãe,
a minha mãe foi santa, a minha mãe foi maravilhosa. Não, ela foi uma mãe manipuladora, essa é a realidade da vida, porque ela queria ter alguém que olhasse para ela e cuidasse dela para o resto da vida. Então ela não precisaria se preocupar em ser uma mãe saudável que tivesse a sua própria renda para não precisar de filhos, que tivesse saúde mental e emocional e física para que ela não desse trabalho para os filhos, que morasse na sua própria casa, que os filhos tivessem a independência de não se preocuparem com ela. Então aí ela se torna o que lá na velhice? Uma mãe super dependente, que é quase um bebezinho que precisa ser cuidado o tempo todo e precisa que os filhos fazendo isso. E começa a competir com os netos, né? Ela quer mais atenção do que os netos, que são a dinâmica que o filho tem de não dizer não. Ele não vai dizer não para a esposa, ele não vai dizer não para os colegas de trabalho, ele não vai dizer não para alguém que o aborda na rua, ele vai dizer sempre sim, sim, sim. E dizendo esse sim, querendo dizer não, ele implode. E implodindo, ele começa a causar o quê? O organismo entra em conflito. Entrando em conflito, ele pode gerar essa célula cancerígena e essa célula começar a se alimentar das outras células saudáveis que você tem no seu organismo. E aí começa a gerar esse câncer, que é psicossomático, vem das suas emoções, vem do seu sistema que já vem adoecido, passando doenças um para o outro. E isso você só consegue ver com a ampliação da sua visão, da sua consciência. Mesmo um paciente com câncer, se ele visualiza esses acontecimentos, ele pode não conseguir curar o câncer, mas ele consegue muitas vezes estender o tempo de vida. Quando ele começa a ter uma nova postura diante dos acontecimentos. Eu espero ter respondido a sua pergunta aí, tá? Se não, você pode perguntar mais um pouco. Com certeza, foi uma excelente resposta, Ana. Né? E eu sempre lembro, né, do câncer, dessa coisa da invasão, né? Porque a pessoa se sente invadida, porque sempre vai ter alguém solicitando, só que o problema é, ela não consegue falar não, ela não consegue afastar aquilo que está adoecendo, né? E aí, Jéssica, né, com a tua pergunta, com a tomada de consciência, vai acontecer o que a Ana falou, né? Quando você toma consciência, você consegue mudar a tua postura. E é na mudança de postura que você vai mudar o sistema. Então, eles falam, né? O que é a genética? A genética é aquilo que você não consegue mudar. Mas o câncer, ele não é genético, ele é epigenético, porque depende do ambiente. E o que é o ambiente? São essas relações que a pessoa vai ter. Então, por exemplo, você não muda a cor do olho, a cor da pele, né? A cor do cabelo que você nasce, mas você muda um comportamento. E na mudança de comportamento, quando você começa a colocar distância naquilo que é abusivo, que é invasivo, você começa a mudar, até para que a família mude, né, Ana? Para que os filhos mudem. E assim, esse exemplo teu da tua vida foi muito enriquecedor, porque foi com a mudança do seu comportamento, do seu olhar, que você conseguiu ajudar os seus filhos, né? Isso é incrível. Exatamente. Não importa a idade que os seus filhos tenham, a nossa energia está ligada a eles, né? Como assim? Você pensar que você está na frente de uma lagoa e a água está paradinha e aí você joga uma pedrinha. Quando você joga uma pedrinha, a primeira onda não é a onda mais forte que causa, ela não é mais altinha. Essa onda ressoa nos seus filhos, nos seus descendentes diretos, né? Então, quando você muda
a sua postura perante a vida, quando você muda a sua postura com você mesmo, a primeira energia e a energia mais forte a ser ressoada será nos seus descendentes diretos, será nos seus filhos. Então, quando nós tomamos aqui uma postura diferente, uma postura mais saudável perante a vida, vai ressoar nos nossos filhos, que naturalmente vai nos trazer netos mais saudáveis para a vida, né? Vai nos trazer uma continuidade de vida mais saudável para os nossos descendentes. E essa nossa função aqui, quando nós conhecemos o sistêmico, é a nossa obrigação de deixarmos o mundo melhor para os nossos filhos e os nossos netos. E isso nós começamos por nós mesmos. Nós começamos a nos tornarmos mais saudáveis e pais melhores, não importando a idade que os nossos filhos tenham. Não importa o que você fez antes, o que importa é o que você vai fazer a partir de agora. Quais são as atitudes e as posturas que você vai ter a partir de agora, com o conhecimento saudável que você vai adquirindo, porque essa transformação vai transformando os seus filhos, vai mudando a visão dos seus filhos com o mundo, e naturalmente também vai libertando o adoecimento dos seus antepassados, porque você traz a força deles com você, e quando você respeita tudo que eles passaram, tudo que eles lhe deram, você aqui nesse lugar se torna muito mais forte e muito melhor. Você tem uma visão diferente diante das situações. Então, eu preciso colocar aqui antes que muitas mulheres ficam em situações abusivas num casamento, em situações angustiantes num casamento, porque elas pensam assim: é minha obrigação ficar aqui, é meu dever ficar aqui. E aí elas começam a ficar doentes, elas começam a se anular, elas começam a deixar de fazer o que elas gostariam de fazer para viver e tentar salvar um casamento falido, uma relação que não tem mais para onde seguir, porque a relação depende dos dois, é 50% cada um. E se a pessoa começa a se sacrificar na relação para salvar um casamento, que o outro não quer fazer isso, que o outro não quer ter atitudes de mudança, não quer melhorar a sua visão, ele olha aqui, ó, nesse quadradinho, e ele não quer mudar, ele quer continuar fazendo a mesma coisa que sempre fez. Ele acha que o correto é chegar à tarde, sentar no sofá, assistir televisão até as 11 horas da noite e depois ir dormir. E se você está ampliando a sua visão, e você entende que se você ler um livro é melhor para você, vai te trazer muito mais benefícios do que você ficar assistindo a televisão e o triângulo dramático da Globo, das novelas, você começa a ter esse comportamento diferente e a outra pessoa não aceita, e começam os conflitos. E se você aceita isso, para de fazer aquilo que você gosta, que é ler o livro, porque te traz um conhecimento, e volta a fazer o que a outra pessoa quer, você está sendo o quê? Submissa, né? E se você fica nesse lugar de submissão, anulando as suas vontades, você vai adoecer, você vai ficar angustiada, você vai ficar muito, muito nervosa, você vai perder o foco da sua vida, das suas escolhas. Você vai perder o foco de quem você realmente é. E aí você começa a se perder de você mesmo, porque você já vem de uma dinâmica de aceitação lá da infância. Então, no casamento, você vai fazer isso também. Só que o casamento é um caminho de evolução. Um faz um pouco, o outro faz um pouco, e os dois evoluem juntos. Se não está acontecendo isso,
Se um está se colocando num lugar assim, você tem que fazer por mim, e eu fico aqui esperando, sentadinho no sofá, eu vou te falar uma coisa, você está numa relação adoecida que vai te causar muitas doenças. E quando você acorda para a vida, você já passou 5, 10, 15, 20 anos fazendo isso. E não olhou para você mesma. Você contou exatamente a minha história, até o mesmo fato, porque foi o que aconteceu comigo. E quem me alertou, em uma das constelações, o Dr. Fernando me falou exatamente isso. Ele falou, olha, se você continuar vivendo desse jeito, você é uma pessoa que tem uma característica muito forte de ter um câncer, né? Apesar de nunca ter tido na minha família não tem histórico de câncer, as mulheres da minha família não têm histórico de câncer. Mas, se você for entender a minha história, né? Eu perdi o meu útero quando eu tive o meu filho mais novo, né? O Felipe, que tá com 11, vai fazer 12 meses que vem. Quando o Felipe nasceu, eu tive muita hemorragia, então o meu útero teve que ser retirado. Ou seja, já é uma dinâmica, né, invasiva de você estar eliminando parte do seu feminino, porque era um feminino muito adoecido. E você contou essa história e você relatou exatamente o que aconteceu comigo, né? Eu querendo, sonhando, precisando ampliar a consciência, amando ler, amando estudar e sendo impedida, né? Como se eu me sentia muito mal, eu me sentia como se eu tivesse, puxa, o que eu estou fazendo de errado, né? E querendo, às vezes, né, querendo o bem da família, querendo a evolução para a família e para os filhos, a gente se sente mal. Então, na verdade, eu me sentia, às vezes eu achava que eu estava ficando louca. Você acredita? Eu falava, gente, eu tô louca. Por quê? Porque não é possível. O que eu tô fazendo de errado, né? Ana, qual era o traço de caráter mais forte do seu ex-marido? É o masoquista ele é masoquista com rígido. Naturalmente ele ia te fazer se sentir culpada, né? Porque ele se foi colocado para ele que tem que dormir 9 horas da noite, ele teria que dormir 9 horas da noite todos os dias. Ele não aceitaria dormir 9 e 5, né? Exato. Porque, na verdade, né, qual que era o incômodo? Que eu não fazia exatamente as coisas como ele queria do mesmo jeito, né? Então começou, e eu sempre fui muito livre, até quando eu escolhi minha profissão, quando eu escolhi ser arquiteta, eu pensava muito nessa coisa de ter liberdade de horário, de cada dia estar num lugar, conversar com pessoas diferentes. Sabe aquela coisa de ficar sentada... meu pai falava assim, você tem que trabalhar no banco, você tem que trabalhar no banco. Eu falo assim, meu Deus, se eu for para o banco, eu cheguei até a fazer concurso para o banco e passei no concurso para agradar meu pai. Por quê? Porque ele achava que a profissão ideal para mim era ser bancária, né? E eu ficava assim, meu Deus, imagina eu entrar no banco todo dia no mesmo horário, sentar na mesma cadeira, olhar para o mesmo computador, levantar no mesmo horário, ir embora. Aquilo para mim... Isso era torturante! E aí, no relacionamento, repetiu a mesma coisa. Por quê? Era uma necessidade que ele tinha de que eu cumprisse aquelas regras daquele jeito, fizesse exatamente como eu tinha. E aí começa, né, assim... você tem que estar no horário correto aqui para você fazer a minha comida e colocar a mesa, né? Porque é que ele não podia, como adulto, fazer a comida dele. E tá tudo certo, né? Aí vem também de uma criação machista, onde que acha que a mulher tem a obrigação de estar ali limpando, passando, cozinhando e ainda trabalhar fora. Quando são dois adultos vivendo juntos e os dois trabalham, e os dois podem dividir as funções em casa. A função não é só de um. Exato. As pessoas podem se ajudar e se cooperar sem problema algum. Só que ainda tem um monte de bebezões aí, querendo que a mulher trabalhe fora, traga dinheiro para casa, elas pelo menos cubra todas as suas despesas e ainda
coloque o jantar à mesa para ele, quentinho, bonitinho, com a mesa posta, porque ele precisa e tem a necessidade de ter uma mãe que o sirva como ele deseja. Quantas relações assim tem por aí? E muitas mulheres, inclusive, assumem muito mais, né, Ana? Pagam todas as contas da casa, sustentam os filhos, né? Escola, mensalidade. Nossa, isso é muito comum, né? Então, eu tô amando essa conversa. Te falar que nós temos 10 minutos para concluir. Mas que, gente, é isso. Eu acredito muito que as mulheres precisam acordar, né? Olhar para dentro e falar: quem sou eu? O que eu preciso para que eu pare de adoecer? Porque eu, nas minhas dinâmicas, né? Eu não cheguei a desenvolver um câncer, apesar de saber que a dinâmica poderia chegar nesse ponto. Mas eu tinha N outros problemas. Eu era a louca do Rivotril. Eu ficava tomando remédio controlado, aí meu coração parava, eu vivia no cardiologista, aí a cabeça começava a doer, eu não entendi por que ia fazer. Então eu vivia cheia dessas questões. E quando eu saí, né, dessa dinâmica, eu não adoeço, nem adoeço mais, nem sei o que é isso, né? Então, nem gripe a gente pega. Nem gripe pega. Então, acho que a primeira questão é o termômetro, né, Ana? Um dos termômetros para as mulheres que estão aqui nos ouvindo é como eu vou ficar bem comigo, como que eu vou me sentir. Porque a gente precisa primeiro se salvar, mulherada, né? Mulherada e homens que estão aqui, que tem mulheres. Exato, exato. As mulheres têm que se salvar primeiro. Se eu quero ser super-heroína, eu vou ser para mim primeiro. Porque eu tenho filhos que estão olhando para mim. Você tem filhos que estão olhando para você e estão vendo como que você está se comportando. E se você está se comportando mal, se você não sabe falar não, se você está se colocando numa posição de descartável, de lixo, de usa, abusa e tchau, o que acontece? Vai chegar uma doença invasiva, vai desenvolver um câncer, né? E essa consciência, tudo isso que você falou hoje é muito rico, é muito lindo. E eu estou muito grata por você ter colocado a tua experiência da tua vida aqui, né? Porque não tem melhor aprendizado do que a gente aprender com a história do outro. É verdade, é verdade. E é muito libertador para mim, né, falar sobre tudo isso, porque teve um certo momento da minha vida que eu tinha vergonha. Exato. Por quê? Porque eu estava muito adoecida. E hoje eu vejo quanto a minha história, o quanto as minhas dores são fundamentais para o trabalho que eu desenvolvo hoje. Ana, gratidão pelo convite, gratidão às pessoas que estiveram aqui conosco, as perguntas. Eu espero ter somado a vida de vocês. Ana, gratidão. Eu sou fã do seu trabalho, eu adoro você e eu tenho muita gratidão por ter tido a oportunidade de conhecê-la e saber que você hoje faz parte do meu círculo de amigos e de colegas profissionais que a gente admira, tá? Um beijo grande, muito sucesso. Que delícia! Obrigada, minha querida. E só a gratidão que eu tenho, né, por você ter colocado, né, ter exposto a sua história e a admiração pela grande mulher que você se tornou, porque a gente vê em você, né, a alegria de vida que você irradia é uma coisa incrível, né? E quando eu falei para as pessoas, venham para a live que vocês têm que conhecer a Ana. Muita gente não vem por causa do horário, mas muita gente assiste depois e me traz os feedbacks. E eu tenho certeza que a tua história vai ajudar, né? Vai esclarecer, vai clarear. E eu só vou usar esses últimos minutinhos, pessoal, para reafirmar que esse Outubro Rosa é hora da gente olhar para a gente como mulher, né? O Outubro Rosa, eu até estava procurando, né? Eu gosto de entender. Às vezes a gente não sabe de onde surge, né, Ana? Mas o Outubro Rosa, eu li que ele surgiu nos Estados Unidos, em Nova York, na década de 1980. Que as mulheres que já tinham tido câncer foram fazer uma passeata e saíram na rua de laço rosa, né? E aí, nos anos 2000, chegou esse movimento, primeiro aqui em São Paulo,
e depois ele foi se irradiando, né? E é uma forma de alertar que não é somente essa questão genética, né? Não adianta você ir lá fazer medir, tirar, ver o DNA, se tem, se não tem esse gene. Tem que olhar para todas essas dinâmicas que você trouxe para a gente hoje, né? Então é um olhar mais profundo. E a sistêmica, a riqueza da sistêmica, ela me encanta demais. Por quê? A gente pode transformar uma história, pode transformar uma vida. E nada na nossa vida é um decreto, né, Ana? Ninguém pode decretar nada. Que, porque minha mãe teve câncer, minha avó teve câncer, a bisavó teve câncer, eu vou ter? Não, pensa na dinâmica, né? De onde vem? Quais eram as posturas e as atitudes que essas mulheres estavam tendo que as levaram a deixar se invadir tanto, né? A se corroer tanto por dentro para poder deixar essa energia chegar, essa célula, né, que você falou aí, né, que vai mesmo destruindo tudo ao redor, fazer esse estrago na vida da pessoa, né? E a mama tem a ver com o quê, gente? Tem a ver com o feminino, né? É da mulher, é característico da mulher. A mama tem a ver com essa coisa do mãe, né? A mãe, a energia da mãe de se doar, né? A mãe vai se doar, como você disse, né, Ana? Durante uma pequena fase, mas ela tem todas as outras funções para ela olhar depois que esse filho cresce. Então, pessoal, é para assistir essa história da Ana aqui, ó, mandar para a galera, né? Manda para as mulheres que vocês amam, porque é uma história incrível e um exemplo maravilhoso que a Ana trouxe para a gente aqui hoje. E que fique, né, de alerta, para que nós, mulheres, possamos cada vez mais nos ajudar, que a gente possa cada vez mais ficar feliz com a vitória de outras mulheres que estão conseguindo ampliar a consciência. E é isso que a gente quer, né, amiga? Trazer essa mulherada toda para ter uma família bacana, consciente, com filhos mais saudáveis. Acho que essa é a nossa... É isso mesmo. Para que se libertem, né? Mulheres libertas, elas ficam muito mais fortes e poderosas. Com certeza. O pessoal está aqui agradecendo, somou muito gratidão. Agradeço o reforço positivo nas nossas vidas. Lindo, gratidão. Live incrível, ótima live. Adorei. Ana, você é incrível mesmo. Temos que falar. Obrigada por partilhar conhecimento. E eu te agradeço mais uma vez, né, por ter aceitado. Eu também. Muita gratidão. Foi um prazer enorme. Contar a sua história. Fiquei muito, muito feliz, tá? O Café com Live é uma casa aberta. Um beijo. Sempre que você tiver novidade, quiser contar do seu trabalho também, você vai ser muito bem-vinda aqui, viu? Beijos, querida. Tchau, beijo pessoal. grande. O tempo está acabando. Valeu, obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada. E sigam a Ana.